Você já ouviu falar do Spring AI? Se você pensou Spring mais inteligência artificial, é isso mesmo! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Michelle Brito e agora vamos então começar a explorar mais este projeto. Vamos então entender melhor sobre ele e depois, claro, vamos colocar em prática no exemplo de uma criação de uma Bookstore Assistant, utilizando então Spring Boot, Spring AI e também a integração com o OpenAI. O projeto Spring AI é o mais novo projeto do ecossistema Spring para incorporar tanto recursos quanto funcionalidades de inteligência artificial no desenvolvimento das nossas aplicações Java de uma forma mais simples e rápida, como vamos ver daqui a pouco na prática. E lembrando que este projeto ele está na sua versão de lançamento, ou seja, nas primeiras versões, então por isso ele está passando por diversas correções, melhorias. Então, sempre que formos utilizar, é importante irmos até a documentação para a gente conferir todas as últimas atualizações, o que houve de mudanças e assim trazer este projeto para as nossas aplicações. Então, o Spring AI, ele é um projeto que já nas primeiras versões, ele já traz o suporte para integração com os principais modelos de IA do mercado, como, por exemplo, o ChatGPT da OpenAI, também o Azure OpenAI da Microsoft, o Bedrock da Amazon, o Gemini da Google e também outros modelos como o Llama, Mistral. E além disso, então, além de já trazer este suporte, essa integração com estes principais modelos hoje que temos aí no mercado, ele também já possibilita a gente trabalhar de diversas formas com esses diferentes modelos. Ele então já disponibiliza de trabalharmos com APIs para chat, também já possibilita trabalharmos com geração de imagens, com incorporação, ou seja, texto para vetores, matrizes, e inclusive ele também já traz o suporte para diversos bancos de dados vetoriais, para trabalharmos ao invés de consultas exatas, já trabalharmos com consultas similares, o que faz bastante sentido quando entramos neste mundo da inteligência artificial. E além disso, este projeto, o Spring AI, ele traz também suporte para trabalharmos tanto com API síncrona ou também de forma assíncrona, utilizando de strings, utilizando de fluxos, como por exemplo quando temos o projeto Spring Web Flux, que trabalhamos com o tipo Flux do Reactor. Então o Spring AI ele já traz então também essa integração com o projeto do Reactor e já possibilita trabalharmos também com APIs do tipo Flux, que vamos ver inclusive também na prática. Eu vou demonstrar para vocês. Além, claro, de configurações automáticas, podemos sim, customizar várias dessas configurações, mas inicialmente, nada impede que rapidamente a gente já consiga fazer uma integração de uma forma bem simples e rápida com o modelo que escolhermos trabalhar. E também ele disponibiliza dos starters do Spring Boot. Então, como vamos iniciar uma aplicação Spring Boot, por exemplo, lá no Spring Initializer já podemos contar também com as dependências de todas essas integrações, tanto para o ChatGPT, por exemplo, da OpenAI, do Azure, Gemini, entre outros. E outra coisa muito interessante também deste projeto Spring AI é que ele dispõe de uma forma, de uma API que unifica a comunicação com esses modelos de IA que temos então disponíveis. Então o Spring ele traz uma forma de abstração de classes, interfaces, onde tanto na entrada de dados para o modelo de IA, como os prompts, por exemplo, quanto na saída, na resposta do que este modelo nos entrega, ele transforma isso de uma forma abstrata para que então a gente consiga mais facilmente alternar entre um modelo e outro e dessa forma a gente faça mudanças mínimas nos códigos. Então isso também é uma funcionalidade muito interessante. E aqui agora, então, está um fluxo bem simples do que vamos colocar em prática para a gente já ter este primeiro contato aí deste projeto Spring AI, onde vamos, então, utilizar da integração
com o OpenAI, utilizando então do chat. Então aqui está o nosso fluxo do Bookstore Assistant AI, que é um modelo de uma assistente virtual, por exemplo, onde o cliente ele vai enviar requisições que vão ser pedidos de determinada informação de algum livro ou dúvidas referente a quais livros, né, estão sendo mais lidos ultimamente, quais os tops livros de uma determinada área, por exemplo. E assim vamos enviar essas informações, né, essas entradas para o nosso modelo de IA da OpenAI e vamos receber essa resposta e enviar de volta para o cliente. E aqui está um exemplo, né, do que eu falei anteriormente, dessas abstrações que existe neste projeto Spring, para tornar isso de forma unificada entre esses modelos. Depois vocês vão perceber que tanto o chat client, que a entrada é o prompt, é o que vamos enviar para o modelo, tanto o chat response, que é o que o modelo de IA retorna para a gente, eles vão ser unificados, ou seja, independente se vamos utilizar de um modelo ou outro, dentro do Spring ele vai tratar isso de uma única forma, para que a gente não precise ficar alternando muitos códigos quando a gente for, então, trocar de um modelo para outro. Então, esse daqui vai ser um pequeno exemplo da nossa Bookstore Assistant, que vamos começar agora a colocar a mão na massa. Então, primeiro de tudo, né, vamos iniciar este projeto. Mas já aproveitando, quero mostrar aqui para vocês, né, como que encontramos essas dependências aqui utilizando do Spring Initializer. Como eu mencionei anteriormente, já que temos, né, como recurso neste projeto os starters desses diferentes modelos de integração. Então aqui, por exemplo, vamos adicionar uma dependência do OpenAI, por exemplo, como a gente vai trabalhar com ele daqui a pouco, né? Vamos visualizar isso tudo agora no arquivo pom.xml. Ele também já disponibiliza do Azure OpenAI, que eu falei também para vocês, inicialmente, que ele já dispõe deste modelo de integração. Vamos inserir aqui também o Gemini, da Google, e também vamos inserir aqui também o Amazon Bedrock. Esses 4. Agora aqui embaixo eu vou clicar em explorar e a gente pode dar uma olhada em como que vai ser composto este arquivo pom.xml. Então aqui ele já demonstra, né, qual que vai ser a versão Spring AI que vamos utilizar, é a 0.8.1, que é essas versões iniciais de lançamento dessa versão, deste projeto. E aqui embaixo você pode ver que já temos todos estes starters, tanto para o Azure OpenAI, quanto também para o Bedrock da Amazon, quanto também para o OpenAI que vamos utilizar, inclusive, agora na prática, também o Vertex Gemini da Google e assim por diante. Então, dependendo do modelo de IA que vamos utilizar, podemos utilizar aqui do starter do Spring Boot para já compor o nosso projeto com essas dependências iniciais. E agora, então, voltando aqui, como na prática vamos utilizar a integração com o OpenAI, então eu vou deletar essas outras dependências e vamos deixar aqui só OpenAI mesmo, né? Essa dependência inicialmente que vamos utilizar e também o Spring Web para criarmos ali o nosso controller para receber as requisições de informações, de reviews do cliente. Pronto, já escolhi, já selecionei as dependências iniciais e agora aqui deste outro lado vamos fazer também as configurações necessárias. Então eu utilizei para gerenciador de dependências o Maven, linguagem Java, o Spring Boot está na sua versão 3.2.4 e aqui agora vamos colocar os metadados. Então aqui no meu group eu vou definir como com.bookstore e o artifact vamos deixar como AI. Aqui embaixo vou utilizar o Java 21 e ok. Vamos agora então gerar este projeto, né? Ele vai então fazer o download deste zip, onde eu vou descompactar e também importar para a IDE que eu vou utilizar, que vai ser o IntelliJ, mas vocês podem utilizar a IDE de preferência de vocês.
Agora, então, o Maven vai fazer o download de todas as dependências necessárias. E prontinho, já finalizou o download. Aqui então temos o nosso com.bookstore.ai e a nossa classe principal do Spring Boot. E aqui embaixo também temos o arquivo application.properties, que ele já trouxe, né, onde vamos aqui inserir uma configuração para integração com a OpenAI. E aqui embaixo temos o nosso arquivo pom.xml, com as dependências iniciais que já selecionamos, né, e com todas as suas respectivas versões, tanto do Java quanto do Spring AI, versão 0.8.1. Então, aqui embaixo temos a dependência web, que selecionamos lá no Spring Initializer, e também a dependência do Spring AI Open AI, né, do Starter do Spring Boot. Outra coisa também interessante de notar é que quando selecionamos essa dependência do OpenAI, do Spring Boot Starter, olha só, o próprio Initializer, ao gerar este projeto, ele já inseriu aqui tanto o repositório Milestones. Por quê? Porque foi preciso inserir, já que este projeto do Spring AI, ele ainda é uma versão de lançamento, então a gente não vai encontrar este projeto no repositório central do Maven. Então, como ele é uma versão nova e ele ainda não está presente neste repositório central, precisamos então inserir o Milestones, né, com os repositories aqui embaixo para que ele consiga então achar e fazer todo o download dessas dependências. E outra coisa também importante de se notar é que veio também já uma configuração de dependência, do gerenciador de dependência, definindo aqui o Spring AI BOM, né? Que na verdade é uma configuração, é uma espécie de gerenciamento de uma lista de dependências que realmente são suportadas por este projeto. Então, dessa forma, ele já colocou aqui qual que é a versão que estamos utilizando do Spring AI, para que sempre a gente garanta que todas as dependências que estamos utilizando, elas são dependências compatíveis e vão ser dependências também suportadas pelo projeto Spring AI. Então, isso também é algo que, quando iniciamos o nosso projeto no Spring Initializer, ele já trouxe isso já configurado. Então, só para mostrar para vocês, porque talvez vocês vão abrir este arquivo e vai ver algumas coisas ali extras, né? Algumas configurações, algumas propriedades extras, certo? Então, este é o nosso arquivo pom.xml. Já temos aqui o nosso projeto em si iniciado. E agora, então, precisamos começar essa integração com a plataforma OpenAI. Então, primeiro de tudo, é preciso de ter uma conta na plataforma, né, OpenAI. Então, se vocês ainda não têm uma conta, é só entrar no site principal, openai.com, criar a sua conta. Você pode utilizar ela de forma paga, ou inicialmente, quando você cria uma conta, eles oferecem uma certa cota para você ali fazer alguns testes, né? Inclusive, aqui, quando você criar sua conta e realizar o login na plataforma openai.com, aqui do lado você vai ter um menu onde você vai poder então visualizar este dashboard com tudo que você já utilizou nessa cota teste que eles então proporcionam. Ou você pode utilizar, como eu disse anteriormente, também dos recursos pagos desta plataforma. E outra coisa também que vai ser necessário realizar é a criação de uma chave de API, que inclusive também está aqui nas opções deste menu lateral, API Keys.
Então, é muito simples, vocês vão ter que vir aqui criar nova chave secreta, né? Eu já criei uma anteriormente, então vocês vão seguir todo este passo a passo. Eles vão pedir para você verificar o seu telefone, né? Antes de criar essa chave. São etapas bem simples que vocês podem fazer aí rapidamente para ter acesso à criação desta chave de API, essa chave secreta, que vai ser então a chave que vamos utilizar na nossa aplicação Spring Boot para realizar essa integração com a plataforma OpenAI. Então, como eu já criei essa chave anteriormente, né? Essa chave aqui, eu já copiei ela, já está guardada, e vocês então podem fazer todo este passo a passo. Feito isso, podemos voltar aqui no projeto para inserir a configuração dessa chave. Então, vocês vão ver que essa vai ser uma das únicas configurações que vamos realizar no momento, né? É uma configuração bem simples que vamos inserir aqui no nosso application.properties para realizar a integração com a OpenAI. E vamos utilizar, então, das seguintes propriedades: spring.ai.openai.api-key. E aqui, então, vamos passar, né, a nossa chave, que vocês vão copiar lá da plataforma quando você terminar de criar. Eu, como já tenho uma chave que eu já criei, eu vou só agora colar essa chave aqui no lugar desse tanto de X que eu coloquei aqui. Prontinho, chave criada. Agora, só para também ficar a nível de curiosidade, por exemplo, como estamos utilizando do modelo da OpenAI, né, no Spring AI, vocês podem consultar a documentação deste projeto, neste modelo específico, e aí na documentação tem todas as propriedades de configurações que podemos ali customizar, né? Então, vocês depois podem customizar, por exemplo, qual que vai ser o modelo que vocês querem. Pode ser o GPT 3.5 Turbo ou o GPT 4 e assim por diante. Também vocês podem configurar a temperatura, ou seja, o quão precisa vai ser as pesquisas que queremos obter de resposta deste modelo de IA, entre muitas outras aqui opções, né? É uma gama de opções que temos a possibilidade de customizar. Mas no início vamos precisar para essa integração apenas a chave dessa API para que a gente consiga então fazer essa conexão. Ok, então agora voltando aqui na nossa aplicação, já inserimos a chave. Eu vou apenas iniciar essa aplicação só para visualizarmos se está subindo tudo corretamente como deveria. Então, o Spring Boot ele foi iniciado no Tomcat, né? Já que estamos utilizando do Spring Boot, ele tem um Tomcat embutido. Foi disponibilizado então na porta 8080, aqui é a versão do Java que estamos utilizando, então tudo certinho. E agora vamos iniciar a criação do nosso controller, para que a gente então simule essa assistente virtual da nossa Bookstore, né, da nossa livraria online. Então aqui mesmo, dentro da raiz do projeto, eu já tenho a minha classe principal. Eu vou criar aqui um pacote, para depois já deixar certinho para quem quiser dar continuidade neste projeto, né? Já vamos deixar todos os diretórios divididos pelas suas responsabilidades. Então, aqui dentro criei uma pasta de controllers, onde então vamos iniciar o nosso controller, que vai receber essas requisições de informações, de reviews de livros dos nossos clientes, que vai ser o nosso Bookstore Assistant Controller. Então, aqui, New Java Class. Prontinho. Como ela vai ser um controller e vamos utilizar de API, vamos utilizar da anotação @RESTController para demonstrar para o Spring que essa classe ela vai ser um bin do tipo controller gerenciada por ele. Então, eu já anotei com @RESTController, que é um dos estereótipos, né, do Spring, o @controller. E agora, então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser inserir também um request mapping /bookstore, porque depois, dependendo ali dos métodos que vamos implementar, aí a gente vai alternando bookstore /informações, bookstore /, por exemplo, reviews e assim por diante.
Então, para não precisar ficar repetindo a URI Bookstore, vou deixar aqui a nível de classe o Request Mapping Bookstore. Import Class. Ok. Feito isso, dando início, então, ao nosso controller, vamos já utilizar da primeira propriedade, né, da primeira classe do nosso pacote de dependências da OpenAI, que vai ser o OpenAI Chat Client. Então, primeiro de tudo, eu vou iniciar aqui em cima, né, o nosso OpenAI Chat Client. Vou criar um ponto de injeção para ele. Vou aqui fazer um import. E para, então, iniciar este ponto de injeção dentro do nosso Bookstore Assistant Controller, podemos utilizar tanto da notação @AutoWrite, ou também podemos já utilizar aqui do próprio atalho do IntelliJ e iniciar este ponto de injeção utilizando de um construtor, certo? Então, eu vou deixar aqui utilizando de uma forma mais convencional, né? Utilizando essa criação do ponto de injeção via construtor. E aqui, então, já estamos utilizando do OpenAI Chat Client, do pacote AI OpenAI. Aqui em cima vocês podem ver, né, visualizar tudo que está sendo importado nessas linhas de import, e assim a gente vai visualizando esses projetos conforme a gente for utilizando cada classe, cada interface, cada método e tendo um entendimento maior do que estamos construindo. Bom, certo. Agora, então, vamos iniciar o nosso primeiro método para receber ali informações. Por exemplo, eu sou um cliente, eu quero saber quais são os top 5 livros sobre economia, né? Então, eu posso enviar essa pergunta como um pedido de informação para a nossa assistente virtual AI, certo? Então, para isso, vamos iniciar agora este método. É um método bem simples, ele vai ser o método getMapping, e como eu falei para vocês, agora vamos definir então a URI /informations. Colocar aqui. E agora, esse método, ele vai ser um método público, ele vai retornar, a princípio, uma string, e este método, ele vai se chamar Bookstore Chat. E o que esse método ele vai receber, então? Vamos, a princípio, receber uma mensagem, que é este pedido de informação do cliente, mas vamos definir também uma mensagem default a fim de alguns testes. Então, se o cliente ele não enviar nenhum parâmetro, eu não vou aqui bloquear que o parâmetro ele vai ter que ser true, ele tem que exigir um parâmetro, mas vamos deixar isso aberto. Caso o cliente não envie nenhum parâmetro, a gente vai definir uma mensagem default para já fazermos alguns testes iniciais. Então, aqui vamos já definir tudo que eu acabei de mencionar. Nosso Bookstore Chat, ele vai receber, então, um parâmetro utilizando do @requestParam e com o valor message, né? Então, o cliente, ele vai definir ali as informações, as dúvidas que ele tiver através deste parâmetro chamado message. Só que, se o cliente não enviar nenhum, vamos já definir aqui um default, né? Para ficar um pouco mais fácil. E este default, eu coloquei a seguinte frase, a seguinte entrada para o nosso modelo de IA. Quais são os livros best-sellers dos últimos anos? É uma pergunta, assim, bem simples para a nossa assistente de livraria retornar para o cliente. E aqui, então, essa mensagem, ela é do tipo string. Ok. Então, já estamos aqui recebendo uma mensagem enviada pelo cliente. Se ele não enviar nenhuma, ele vai obter como valor de message o default, que acabamos de definir. E agora temos que enviar essa entrada de dados, né, este prompt, para o nosso modelo, que escolhemos o modelo OpenAI, de chat, certo? Então, para isso, já iniciamos um ponto de injeção do Chat Client aqui logo acima, no início do controller. Então, eu já vou retornar, eu já vou chamar o modelo de IA, mas também já vou utilizar o retorno que este modelo vai nos enviar como resposta para enviar como string para o cliente. Então, aqui, return
o nosso chat client, ponto. E aqui vamos utilizar este primeiro método aqui, o método call. Vocês podem ver que este método, ele recebe uma string e ele retorna também uma string. Depois vou mostrar para vocês exemplos desse método call utilizando também de outros retornos, como o chat response, por exemplo. Então, vamos utilizar dessa primeira opção, ele recebe uma string e retorna uma string. E qual que é essa string? É a mensagem que vamos receber do cliente ou a nossa mensagem default. Certo, então o nosso primeiro endpoint já está finalizado. Agora eu vou subir a aplicação e vamos testar para ver se realmente essa integração que acabamos de fazer com o OpenAI vai funcionar e também se essa entrada que estamos enviando vamos receber o retorno esperado. Então eu vou subir aqui a aplicação. Aparentemente subiu, está tudo ok. Vou utilizar agora o Postman, onde eu já criei todo este mapeamento, né? Já mapeei aqui o método get. Este é um exemplo de uma API síncrona, né? Depois também vou mostrar para vocês como que funciona utilizando GString com o tipo Flux do projeto Reactor, mas a princípio é um método convencional. Então, estamos utilizando a porta 8080/bookstore/informations. Então, não vou enviar nenhuma mensagem a princípio. Vamos ver se ele vai levar em consideração essa entrada. Quais são os livros best-sellers dos últimos anos, certo? Então, vamos enviar essa request. E agora, o que está acontecendo? A nossa aplicação está entrando em contato com a integração, né, com a plataforma OpenAI, enviando esses dados e esperando um retorno. E olha só, então foi esse o retorno que obtivemos da IA, da inteligência artificial. Alguns dos livros best-sellers dos últimos anos incluem A Culpa das Estrelas, Harry Potter, A Garota no Trem, O Poder do Hábito, A Cabana, entre outros. Então, tivemos aí o retorno esperado, status 200 ok, tudo certinho, retornando então essa string com as informações, né, esperadas, os livros best-sellers dos últimos anos. Lembrando outra coisa também, que eu estou utilizando uma versão mais antiga do ChatGPT, né, já que eu não estou utilizando dessa demo da conta paga, mas para quem já quiser estes dados atualizados, pode então depois visualizar os planos, né, dessa plataforma. E agora, então, vamos voltar aqui ao código. Já tivemos o retorno esperado. Vou enviar agora também, antes de continuar, uma mensagem customizada agora por mim, cliente, já que a gente já deixou isso tudo prontinho para receber. Vou pegar aqui o nome O Poder do Hábito, aqui embaixo. E agora eu vou setar essa mensagem, passando ela como um parâmetro. Então, informations, ponto de interrogação, onde eu passo este parâmetro. Pode me informar um pouco sobre o livro, e aqui dentro vou substituir esse tanto de X pelo nome do livro, O Poder do Hábito. Vamos enviar agora essa nova requisição e vamos ver se temos o retorno esperado, que vai ser uma pequena descrição do livro O Poder do Hábito. Olha só, claro, O Poder do Hábito, porque fazemos o que fazemos na vida e nos negócios, é um livro escrito por Charles, jornalista, entre outras informações aí, então ele traz uma descrição tanto do livro quanto do autor, então realmente obtivemos aí a resposta esperada. Ok, eu deixei aqui depois também algumas outras mensagens, mas vamos simular um pouquinho mais à frente. Voltando então aqui no código, agora eu quero mostrar também como que funcionaria se utilizássemos o retorno não de uma string, mas utilizássemos o chat response, que também é uma opção que já temos neste projeto, tanto no chat client. Lembra que eu mostrei anteriormente quando a gente selecionou o método call, tínhamos tanto a opção de entrar com uma string e retornar uma string, ou a gente entra com um prompt
e recebe um chat response, que é uma daquelas abstrações que eu falei que o Spring ele disponibiliza, onde a saída do modelo de IA, ela vai ser a mesma para qualquer um desses modelos que o Spring ele já traz essa integração, para que se a gente quiser alternar entre um modelo e outro, a gente não precise ficar passando em cada um dos métodos, nos controllers, por exemplo, para fazer essas alterações de chat response. Então, agora aqui eu vou escolher o call, onde ele vai receber um prompt, que nada mais é do que a entrada de dados, né, para o modelo de IA, e vamos receber como retorno o nosso chat response. Então, na verdade, eu vou duplicar este método aqui, porque depois eu vou deixar esse código para vocês no GitHub e já fica como exemplo. Eu só vou deixar depois comentado. Vou colocar aqui como Bookstore Chat exemplo 2, mas antes de mais nada aqui, eu vou comentar este primeiro método, depois eu deixo este segundo exemplo comentado a fim de exemplo para vocês. Então, vamos receber aqui o mesmo parâmetro, a entrada de dados do método do controller vai ser o mesmo. O que vai mudar, então, vai ser o método chatClient.call, vai ser o método call. Então, ao invés de entrarmos com uma string, vamos entrar com um prompt. E para isso, então, vamos utilizar o new prompt. Ele já coloca aqui que o new prompt, para iniciarmos o new prompt, ele precisa de uma mensagem, que é a mesma mensagem que estamos recebendo do cliente, porém agora este retorno, ele não vai ser mais uma string, mas sim ele vai retornar o tipo chat response do Spring AI. Então aqui dentro, aqui em cima, olha, tanto o prompt, que é a entrada de dados para o modelo de IA, quanto o chat response, que vai ser a saída, são ambos do projeto Spring AI, certo? Ponto chat. Então, essas também faz parte, né, de todo este projeto que o Spring trouxe deste suporte para unificar estes modelos. Ok. Então, agora a gente já pode fazer mais um teste para ver como que vai ser essa resposta. Não vamos receber uma string convencional, vamos receber um chat response que ele vai, então, trazer mais informações, como IDs, alguns metadados, entre outras coisas. Então, eu vou reiniciar aqui a aplicação e a gente vai fazer um novo teste no nosso Postman. A aplicação já subiu. Agora que eu vou retirar a mensagem, vamos enviar a mensagem default de novo para a gente ter o mesmo retorno, né? Quais são os livros best-sellers que fizemos anteriormente. Só para a gente comparar o retorno de uma string com o retorno de um chat response. E olha só, então ele veio de uma forma um pouco diferente, né? Um pouco mais difícil aqui de visualizar. Então, realmente, se precisarmos de uma resposta mais completa, contando com diversos metadados, né, do modelo de IA, com IDs, também com status, podemos utilizar do chat response, que ele já traz um result mais completo e dentro de content ele traz realmente o texto ali. Alguns dos livros best-sellers dos últimos anos incluem essa lista de livros, né, que na verdade é a resposta do que enviamos, da entrada que enviamos para o modelo de IA. Então essa também é outra forma de utilizarmos aí essa integração. Vamos novamente aqui enviar mais uma segunda request, informando um pouco sobre o livro Poder do Hábito, só para a gente também comparar tanto o retorno de string quanto o retorno do chat response, certo? Ok, então já fizemos aí esses testes e agora vamos voltar aqui para o código. Como eu mencionei anteriormente, eu vou agora comentar esse segundo exemplo a fim de ficar como exemplo para vocês no código que eu vou deixar disponível no GitHub, certo? Prosseguindo com essa construção dessa assistente virtual, agora já temos aqui um /informations e eu vou criar mais um segundo método, que vai ser um método para receber pedidos de reviews de livros,
certo? Por exemplo, eu quero saber um pouco mais sobre o livro Dom Quixote. Então, eu vou acessar diretamente este método e assim a gente vai criar um template de prompt para vocês também terem como exemplo. Então, vou iniciar aqui a construção de mais um método, só que para não ficar agora muito cansativo, como eu fiz do primeiro, eu já vou colocar todo o método aqui e agora a gente vai passar linha por linha, parâmetro por parâmetro, para entender o que estamos construindo. Então, neste novo método, eu defini uma nova URI para ele, que é o getMapping/reviews. Então, quando acessarmos agora lá no Postman /bookstore/reviews, vamos estar acessando o nosso método Bookstore Review. E este método, ele vai ser um método público que vai retornar para o cliente uma string também. E aqui, da mesma forma, vamos receber também um parâmetro utilizando do request param. Este parâmetro, ele vai ser o nome book. Só que, se eu não passar nenhum parâmetro, vamos deixar como default book como Dom Quixote, o livro Dom Quixote, certo? Assim como fizemos ali no passo a passo anterior para receber a mensagem. E agora, então, entrando aqui no método, a primeira coisa que temos que fazer é definir o nosso prompt template. Então, antes de mais nada, eu vou fazer o import. Vou fazer um import aqui de prompt template. Se a gente olhar aqui na nossa lista de imports, temos aqui o prompt template, que ele também faz parte do projeto Spring AI.chat. E aqui vamos utilizar do recurso do Java, que é a construção de blocos de textos, né? Ao invés de uma simples string. Então, para isso, utilizamos aqui das 3 aspas duplas, tanto para iniciar o bloco de texto, aí eu pulo uma linha para começar, e também para finalizar este bloco de texto. Então, vou deixar um prompt já criado, ou seja, neste caso, a gente evita que o cliente envie qualquer pergunta aberta para a nossa assistente, mas sim, a gente vai meio que bloquear essas perguntas, ou seja, não é bloquear, mas é um direcionamento, né? Já que esse método ele vai dispor de reviews de livros, então a pessoa não precisa montar a pergunta toda. Poderia, por favor, me enviar informações mais sobre o livro tal? Então já vamos deixar uma frase pronta para enviarmos para o modelo de IA e assim o cliente ele envia apenas qual livro que ele quer saber mais sobre este review. Então aqui eu coloquei um texto bem simples, por favor me forneça um breve resumo do livro e aqui temos essa palavra reservada dentro do nosso prompt template, que é a palavra que vai ser substituída tanto pelo nosso valor default ou pelo livro que o cliente vai enviar. E também a biografia do seu autor. Então, vamos enviar este prompt para o modelo de IA. E aqui embaixo, tendo então este prompt completo, ele pronto já com o livro incluso, aí a gente vai adicionar o prompt template utilizando o método add, onde ele vai receber o nome dessa palavra reservada, e aqui qual que é a palavra reservada? É a palavra book, certo? E da mesma forma que fizemos anteriormente, vamos utilizar o chat client, chatclient.call, onde vamos passar o prompt template.create para ele criar este template. E agora é um pouquinho diferente, a gente não vai acessar direto a string já para enviar para o cliente. Precisamos aqui acessar alguns métodos para a gente obter este retorno como string, que no caso é o getResult.getOutput.getContent. E dentro do getContent, aí sim a gente vai conseguir extrair essa string com a review do livro que foi solicitado, certo? Agora também outra maneira, aqui vamos esperar a resposta completa, obter a string e enviar para o cliente. Mas se você quiser enviar, por exemplo, utilizando de strings, o resultado como sendo linha por linha, ele também disponibiliza aqui da opção .getResults, onde a gente vai recebendo então um list de generations. Mas como vamos então fazer da forma mais convencional,
vamos utilizar do getResult.getOutput.getContent. Só para vocês verem, getContent retorna uma string, certo? Então, agora com o nosso método todo pronto, já passamos aqui linha por linha, propriedade por propriedade, entendemos o que estamos construindo, vou subir a aplicação e a gente vai testar este novo método. A aplicação já subiu, já também deixei mapeada aqui no Postman, get review, localhost 8080/bookstore/reviews. Se não enviarmos nada, ele vai trazer como default uma review do livro Dom Quixote. Vamos ver se vamos ter o resultado esperado. E olha só, ele trouxe o resumo, né, do livro Dom Quixote, é um romance escrito por Miguel Cervantes, publicado em 1605, e também outra coisa que eu pedi para ele, que eu já deixei, né, configurado no template, no prompt template, que é também trazer a biografia do autor. Então aqui embaixo ele também traz as informações sobre o autor, assim como a gente definiu no código. Agora eu vou entrar com um parâmetro. Eu vou passar um livro, Book O Mundo de Sofia, que é um livro que conta a história da filosofia. Vamos ver se ele também vai trazer corretamente. E olha só, ele trouxe essa review que eu então solicitei. O livro O Mundo de Sofia foi escrito pelo autor norueguês, entre outras coisas, né? Uma pequena descrição do livro e também uma pequena descrição da biografia deste autor. Então, o nosso prompt template está funcionando corretamente. O nosso prompt, ou seja, a nossa entrada de dados para o modelo de IA. Certo, então agora já temos aqui 2 exemplos. E vamos então para um terceiro exemplo que eu mostrei lá atrás, no comecinho desse vídeo, onde eu falei que uma das funcionalidades, né, que este projeto Spring AI ele traz é a possibilidade de trabalharmos tanto com APIs de forma síncrona, mas também utilizando de strings do tipo Flux, né, utilizando de fluxos. E como que seria utilizarmos dessa maneira? Vou mostrar aqui, deixar como exemplo também aqui abaixo como que seria utilizando como retorno o tipo Flux do projeto Reactor. Então, vamos utilizar deste primeiro exemplo aqui, /informations, só que ao invés de retornarmos uma string convencional, vamos retornar um flux de string. Então, vou deixar aqui também como um modelo para vocês, quando vocês precisarem aí de utilizar, vocês já têm este exemplo. Então, aqui em cima, o nosso getMapping, a URI, vou incluir aqui a palavra string, para que a gente, então, tenha essa diferenciação, né? Quando o cliente enviar bookstore/string/informations, aí sim ele vai acessar este método via string, via flux. E aqui também vai se chamar bookstore chat string. Ele vai retornar um flux de string, flux do tipo Reactor Core Publisher. E ele vai receber os mesmos parâmetros, essa parte não vai mudar. O que vai mudar agora aqui embaixo vai ser o retorno do método call. E aqui a gente tem, olha, a segunda opção não vai ser mais o call, mas a gente vai utilizar do método próprio, que é o método string, onde vamos passar uma mensagem e receber uma mensagem string e receber o tipo flux string, certo? E aqui vamos passar a mensagem normalmente. Então, uma das grandes diferenças aqui entre um método e outro, ao invés de utilizarmos o chatClient.call, que retorna uma string, vamos utilizar do chatClient.método string, que ele vai receber a mensagem também como string e vai retornar um tipo flux, certo? E agora vamos então testar este novo método lá no nosso Postman. Vou reiniciar a aplicação. Aqui no Postman eu também já deixei mapeado
a URI localhost 8080, né? A URI bookstore /string/informations. Então, vamos passar aqui, enviar a requisição sem nenhum parâmetro a princípio, para ver se ele vai retornar os best-sellers. Ok, tivemos o retorno esperado. Agora vamos aqui enviar, pegar aqui o nome de um determinado autor. A mensagem vai ser: qual a biografia de... Vou substituir aqui pelo nome, Charles. Enviar essa requisição. E ok, ele me enviou, ele me retornou, né, a biografia deste autor que eu solicitei. Então, o método está funcionando normalmente, utilizando agora como retorno o nosso tipo Flux. E só mais uma coisa aqui que eu quero mostrar também para vocês, que podemos fazer também o uso, é utilizar do string.string, mas passando um prompt, assim como fizemos anteriormente. E ao invés de recebermos um flux string, vamos receber um flux do chat response, assim como eu mostrei anteriormente neste método aqui que eu deixei comentado, ok? E aqui, então, vamos iniciar um new prompt message. E aqui a gente precisa trocar, porque o retorno agora deste método, ele não é uma string, mas sim um chat response. Vamos novamente aqui para a aplicação, subir novamente com essa alteração. E eu vou enviar aqui a mesma request no nosso Postman. Só que agora ele vai trazer um resultado um pouco mais fragmentado, né? Não vamos ter um resultado agregado como antes. E, inclusive, ele vai trazer os metadados com todas as propriedades que inclui o nosso chat response, certo? Então, essa também é mais uma maneira aí que, dependendo do projeto, você pode utilizar. O chat client.string passando um prompt e recebendo um flux de chat response. Bom, então agora, para recapitular, né, o que acabamos de criar é um exemplo simples, que o intuito deste vídeo era realmente termos o primeiro contato com o projeto Spring AI, também já fazer essa integração com um dos modelos disponíveis, como o OpenAI. Então, iniciamos o projeto com o Spring Boot mais o Spring AI, utilizamos do Chat Client, também do Chat Response, para criar aí a simulação dessa Bookstore Assistant, dessa assistente virtual enviando aí informações, reviews, entre outras coisas, certo? Então, eu espero que vocês aí depois continuem, né, este projeto, vão incrementando, vão explorando também outros modelos, porque hoje aqui eu trouxe a integração com o OpenAI, mas temos diversas outras opções, né, que inclusive o projeto Spring AI, ele traz já este suporte, seja para o Gemini da Google, seja para o Bedrock da Amazon, seja também para o Azure, né, OpenAI da Microsoft. Então, depois vocês podem aí fazer o teste nesses outros modelos, fazer ali as alterações mínimas necessárias no código, tá contemplando então as facilidades, né, do Spring. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado deste conteúdo, vou deixar o código disponível no GitHub, inclusive o link está aqui na descrição do vídeo. E se você curtiu este conteúdo, não esqueça de deixar o joinha e também se inscrever no canal para sempre ser notificado sempre que eu trouxer mais conteúdos e mais novidades, seja de programação e de arquitetura, microservices, entre outras coisas deste mundo da programação, certo? Vejo vocês nos próximos vídeos por aqui. Até mais!